Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiências acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar nossas mentes, acalmar os nossos corações, para que possamos nos desligar por um instante do corre-corre do dia a dia, das preocupações internas, para que possamos nos conectar a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Os biscoitos. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar em paz. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. Ela pensou, mas que cara de pau, se eu tivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho que ele nunca ia esquecer. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou, o que será que o abusado vai fazer agora? Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para a surpresa dela, o seu pacote de biscoito estava ainda intacto, dentro de sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que se sentiu muito transtornada. A individualidade excessiva e a falta de comunicação roubaram desta moça o privilégio de vivenciar um momento de boa vontade entre os homens. Autor desconhecido. Essa é uma história simples, muitos já devem ter ouvido essa história, e ela nos remete a uma reflexão muito interessante. No mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo de muita correria, de essa informação desenfreada, de eu conheço mais e você não conhece nem tanto do que eu, enfim, é um mundo que a gente acaba se perdendo no individualismo, do eu estou certo e você está errada, você tá me sacaneando, você que está invadindo o meu limite, é por sua culpa que eu estou desse jeito na minha vida. E muitas vezes, minha gente, eu diria, inclusive 99,9% das vezes, sempre é nossa responsabilidade. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente pulsa, a gente atrai algum tipo de energia, A moça estava aqui indignada, louca, transtornada da vida, porque o cara estava pegando os biscoitos dela. Ela estava quase partindo para agressão física com o rapaz, achando que ela tinha razão na situação, sem perceber que, na verdade, a errada estava ela. E, na verdade, o rapaz estava sendo extremamente bondoso. E tudo bem. Você já imaginou, minha gente, se o mundo fosse assim? No dia a dia? Poxa, vou dividir. Não tem nada demais. Vamos dividir aqui o biscoitinho. Mas isso assim, a grande maioria das pessoas ouvindo essa história já se sentiu incomodada. Mas que cara mais folgado, Eu, se fosse ela, já tinha brigado com esse cara. Eu teria falado alguma coisa. Eu já teria falado o quê? O que você está pensando que você está fazendo? E é até interessante também essa coisa da comunicação. Porque se ela tivesse, em dado momento, falado, ei, o que você está pensando que você está fazendo? Ela teria resolvido a situação, Ela teria percebido que a errada era ela, que ela que deixou de dizer para o rapaz, olha, eu tô com meu biscoito aqui, eu sei que o rapaz ia falar, olha, o biscoito é meu, a gente está dividindo, não tem problema, acho que você se enganou, E a cara da pessoa ia no chão, Porque ela ia toda cheia de razão e perceber que ela não tinha razão. Isso por si só, o fato de se comunicar já iria poupar a ela, porque ela ficou extremamente incomodada com a situação. Ela gastou uma energia absurda, Ela ficou aqui
O período que ela ficou sentada na sala de espera, ela ficou nervosa. Era um período para ela ir assim, né, sentar, descansar, esperar a hora passar, lendo um livro, comendo um biscoitinho. Ela ficou aquele período nervosa. Ela gastou toda a energia dela com o nervoso, porque ela não teve a capacidade de abrir a boca, né? Isso é uma outra... eu diria que são 2 pontos essa história, né? O primeiro ponto é essa questão de a gente achar que está se sentindo sacaneado pela vida, busca realmente do porquê das coisas, de entender o porquê que aquilo está acontecendo. Acho que isso é um ponto. E o ponto número 2 é a questão da comunicação. Porque se você está incomodado com uma situação, se você vai em busca de entender o porquê, eu diria que 50% do seu incômodo já vai embora, porque nesse momento você vai dialogar, o outro vai te dizer o ponto de vista dele, você vai falar o seu ponto de vista, e se você tiver boa vontade e com um sentimento de construtividade, vocês vão entrar num meio termo comum, vocês vão entrar num bom senso, num consenso, né? Bom, eu vou até aqui, você vem até aqui, e não há um desgaste emocional, né? Quantas vezes na vida da gente, a gente não perde, às vezes até a amizade, pura e simplesmente porque começou uma situação estranha, né? Estou pegando meu biscoito, eu acho que é ele acha que é o meu, e a gente começa nessa briga, e às vezes a gente perde, às vezes, pessoas que são, né, que estão no nosso caminho já ali tanto tempo, a gente perde o contato com essas pessoas pura e simplesmente por uma falta de comunicação. Eu sei que não é uma coisa simples o ato de se comunicar, porque a gente foi criado, e isso é uma questão, eu diria que é uma questão cultural nosso brasileiro. A gente é criado para fazer o educado. Isso, quando você vai visitar, quando você é criança, você vai visitar a casa da tia, aí a tia vem te dar um biscoito que você não gosta, a tua mãe fala, não faz isso é desfeita, se você não gosta, come. Né? Mostra que você é educado, mas você não gosta daquele biscoito, a pessoa te deu, e você não pode falar não, você tem que fazer de conta que gosta do biscoito, porque senão, ela vai ficar magoada se ela fez com tanto carinho o biscoito dela. Então você percebe que é uma questão que a gente chama de educação, mas na verdade a gente está aí criando um problema, não é um problema, mas enfim, a gente está criando aí uma questão que pode trazer uma série de confrontos no nosso dia a dia, e é o que a gente vivencia. Dificilmente, e a gente não gosta do sincero, né? Justamente por esse tipo de educação que a gente tem, quando uma pessoa é sincera demais, ela fala o que ela pensa, geralmente a gente fala, aquela pessoa não tem trava na língua, né? Olha os absurdos que aquela pessoa fala. Onde já se viu falar um negócio desse? A gente geralmente critica quem é realmente sincero, quem realmente fala o que sente, quem realmente se comunica verdadeiramente com aquilo que pulsa no coração dela. Normalmente a gente fala, imagina, olha que absurdo, você acha que foi falar tal coisa em tal lugar? Imagina, não se deve falar isso. Mas e se era o que ela estava sentindo, minha gente? E se era a verdade dela? Né? Então percebe que essa coisa da comunicação, às vezes a gente cria situações embaraçosas na vida da gente, pura e simplesmente porque a gente não teve coragem de abrir a boca e ir lá tirar a satisfação, esclarecer, né? Pura e simplesmente esclarecer. Normalmente é a situação do biscoitinho. Nossa, olha, ele está comendo o meu. Onde já se viu? Você fica remoendo na cabeça, criando, né, 1001 histórias. Você fica criando, né? A gente cria um mundo imaginário. Todo mundo tem o seu mundinho imaginário, né? A gente cria personagens, ações, falas do nosso mundinho imaginário, mas em nenhum momento a gente vai lá realmente perceber se aquilo é verdadeiro ou não. Grande parte das vezes o nosso mundo imaginário é só o nosso mundo imaginário. Quando a gente vai atrás da coisa, a situação, às vezes ela não tem nada a ver. A gente estava pensando de um lado, a situação está indo para outro. Mas a gente tem vergonha, né? Como é que eu vou falar para o cara? Ainda a moça, olha que interessante, eu devia dar um soco na cara dele, mas eu vou ser educada, eu vou ficar quieta. Percebe? Vou ser educada, vou engolir o que eu estou sentindo e vou ficar quieta. E está ali remoendo aquele sentimento de inconformidade, poxa, isso é um absurdo, e aquilo está te trazendo um mal-estar, e muitas vezes, minha gente, isso traz doenças seríssimas. Temos casos, tem estudos até, né? Quem quer ir um pouco aí, né, buscar uma questão embasada, uma questão científica,
Tem vários estudos que demonstram que grande maioria de doenças que a gente vivencia hoje são sentimentos que não são externados. É aquele sapo, sabe aquele que fica engolindo o sapo, engolindo o sapo, engolindo um sapo? Chega uma hora tem um câncer na garganta. Tá engolindo o sapo, engolindo o sapo, engolindo o sapo. Chega uma hora que dá um problema no estômago, uma gastrite, né? Tem uma série de distúrbios no corpo da gente que a gente adquire pura e simplesmente porque a gente não se comunica corretamente. E aí eu digo, se você tem algo para dizer, fale. Aí que tá, mas como é que eu vou falar um negócio desse, Luciana? Eu não posso falar esse tipo de coisa. Gente, existem formas e formas de falar as coisas. Tudo, absolutamente tudo na vida. Tem maneiras e maneiras de se expressar. Você pode se expressar da mesma notícia de pelo menos 10 maneiras diferentes. Mas eu sempre digo que se você estiver se comunicando com amor, né, com um sentimento construtivo, Luciana, como é que eu vou falar com amor que eu estou com raiva? Concordo, é complicado. Mas se você tiver um sentimento, estou com raiva, mas um sentimento de equilíbrio, de razão, um sentimento construtivo, se você ir na comunicação de um sentimento verdadeiro e construtivo, aquilo que está pulsando no seu coração de uma maneira verdadeira e construtiva, mesmo que você estiver errado, você vai ter uma resposta no mesmo nível que você e você vai entrar num acordo e as coisas vão ser resolvidas, né? E aí eu falo, não é para o cara ficar feliz com o biscoitinho dele, para o nosso bem-estar, minha gente. É para a gente, como a moça aqui na história, passou um período antes do avião se remoendo, chega até passar mal porque não abriu a boca. Então, quer dizer, quem está sofrendo? É a pessoa. Então, às vezes a gente deixa de se comunicar, deixa de entender o porquê das coisas, por uma questão, às vezes, de eu tenho que ser educado, ou isso ou aquilo, e você que está se prejudicando. Volto a dizer, existem N mil jeitos de falar as coisas, minha gente, mas fale, vai entender o que está acontecendo, vai em busca do porquê das coisas. E aí, às vezes você pode se surpreender como a moça aqui na história. Se ela fosse em busca, ela ia perceber que ela que era errada, né? E às vezes, agora voltando no outro ponto interessante da história, nessa coisa da comunicação, a gente fica sem a comunicação e tem a certeza que é o outro que está errado. E quando a gente não pragueja o outro, minha gente, quem nunca praguejou uma outra pessoa, levante a mão, como eu já dizia, né? Jesus Cristo, atire a pedra, quem nunca pecou nesse sentido. Quem nunca olhou para o vizinho e falou X, né, julgou com X, Y, Z. Todo mundo faz isso todo dia, dia a dia. Não estou dizendo aqui para que sejamos, né, todo mundo correto. Né, claro que quanto mais em paz você estiver com você mesmo, melhor. Mas acho que o ponto de reflexão aqui às vezes você está crucificando, cacetando o outro, né? Falando horrores, né? Onde já se viu, biscoito, parará, despendendo um quê energético negativo, né? Jogando, como eu sempre digo aqui, a gente joga para o universo nos dá de volta. Então você está jogando um veneno, disseminando uma coisa ruim, e de repente aquela coisa ruim. Aí, olha que interessante, né? Você está disseminando uma negatividade, porque o cara pegou no biscoito, blá, 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 blá. E de quem é a culpa do biscoito? Você. Para quem vai voltar? Né? Energia que foi, energia que volta. Né? Então, muitas vezes a gente está inconformada com uma série de situações que estão acontecendo em nossa vida, e a gente dá o nome, a culpa dessa situação na minha vida é por causa da pessoa X, e se você for escafunchar a história, ir lá na raiz da história, às vezes a responsável por aquela situação é você. Muitas vezes, por quê? Por uma falta de comunicação. Isso é uma coisa comum, minha gente. Não é? Tenho certeza que todo mundo um dia, raríssimos as pessoas que não passaram por uma situação dessa, da má comunicação na vida da gente e a gente passar por situações desagradáveis, né? Então, assim, acho que o ponto de reflexão dessa noite é que a gente possa perceber no nosso dia a dia se a gente não está brigando com o outro,
sem entender o porquê, sem ir em busca dos motivos, sem e tirar, né? Aquela história de vamos tirar a satisfação. Vai saber o porquê. Pergunta. Você não gosta de mim? O que foi que eu te fiz? O que está acontecendo? Isso, pôr os pratos ali, isso mesmo. Como diz aquele ditado, combicaro, né? Se está todo mundo sabendo a regra do jogo, problema. Porque está escrito, combinei com você tal coisa. Você combinou, então estamos entendidos no que aconteceu. Ótimo. Mas se fica aquela coisa, será que eu acho que ela entendeu, não? Eu acho que um fica jogando pro outro, mas ninguém chega e fala. E aí, geralmente, é um dar os bololôs da vida, né? Como a mocinha aqui. Tá vendo? Ele tá comendo meu biscoito. O moço, por outro lado, moço de gente boa, ele deve ter achado engraçado. Olha ela, que engraçado. Deixa ela comer meu biscoito, não tem problema. Ele era de boa, né? Um cara sossegado. Vamos dividir. Pegou o último. Vou dividir com ela, vai. Ela tá aqui tá lendo o livrinho dela, comendo um biscoitinho tão gostosinho. Deixa eu dividir ainda meu biscoito com ela. Quantos de nós estamos aqui ouvindo essa história teríamos... Em qual dos lados você estaria melhor? Eu acho que eu ia xingar, né? Você ia xingar ou você ia sentir melhor? Não, eu acho que eu não ia ter problema, eu ia deixar ela dividir meu biscoito. Ou você estaria no putz, que cara folgado, comendo meu biscoito, né? Qual o lado da história que a gente vai estar no dia a dia? É uma reflexão. O cara, aí você percebe nitidamente, aquele que procurou briga, saiu ruim, saiu, né, nervoso. O rapazinho que teria motivos para, né? Pegou meu biscoito, sacanagem. Teria todos os motivos para ficar louco da vida. Estava em paz, sossegado, saiu tranquilo, ficou em paz. Não quer dizer, se eu vou parar para pensar friamente naquela história de olho por olho, dente por dente, poxa, ele estava certo, então ele poderia ter exigido que ela comprasse um outro biscoito. Ele deveria ter brigado com ela e feito ela ir buscar outro biscoito para ele. Não, ele teve a atitude de, tudo bem, cara, né? Nós dividimos aqui, que legal, né? E tudo bem. E ele saiu bem, tranquilo, né? Mas isso é uma coisa, é uma reflexão, minha gente. Eu sei que não é a gente não... Isso eu vou dizer, meu objetivo de vida é um dia ser uma pessoa assim, zen. Em muitos aspectos da vida eu já tenho conseguido me melhorar bastante. Como eu digo aqui sempre, que eu sou a pessoa que estou aqui há mais tempo ouvindo, participando dessas reuniões. Então, tem algumas coisas que eu já consigo levar bem, né? Entender e respeitar que cada um tem um risquinho no dedo, vai agir de uma maneira. Mas tem muita coisa ainda que eu teria uma moça. Que absurdo, está vindo aqui, pegar meu biscoito, onde já se viu, né? Sem averiguar que o meu biscoitinho estava ali dentro da minha bolsinha. Né? Ainda tem muito. E eu acho que essa é a graça da vida, gente. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Aqueles que acreditam em reencarnação, a gente está aqui aprendendo várias lições, né? E vai aprender cada vez mais. Aqueles que não acreditam, estamos aqui vivenciando hoje que a gente vivencie da melhor maneira possível. Então, tanto de uma maneira ou de outra, estamos aqui aprendendo. Estamos aqui tentando ter uma paz de espírito, tentando ter uma vida tranquila. Então, melhorar a cada dia. Então, eu acredito que uma das possibilidades de melhoria é a gente pulsar sempre em momentos assim que a gente se sente aviltado, que a gente se sente explorado, se comunique, tenta entender o porquê, vai saber, vai conversar com a pessoa. Né? Isso é muito comum, por exemplo, o patrão e o chefe, né? O empregado e o patrão, poxa, o cara me pergunta. Mas eu vou perguntar e vou ser mandado embora. Você sabe. Dependendo da forma como você foi comprar, de repente, às vezes a pessoa nem enxergou. O chefe, às vezes, nem... Poxa, como é que ele me manda fazer um negócio desse? Vai dar errado, depois a culpa vai ser minha. De repente, ele está com tanta coisa na cabeça, tanta decisão para tomar, que ele te mandou fazer uma coisa arbitrariamente, sem pensar no porquê, na consequência futura. Você que está ali olhando só para um pedacinho, na hora que você recebeu o comando, você falou, pô, isso aqui lá na frente vai dar problema.
Em vez de você xingar o chefe, poxa, como é que o cara me manda fazer um negócio desse? Parece que ele não pensou. De repente ele não pensou, minha gente. Não é porque a pessoa está em posição X, Y, Z que ela é uma pessoa conhece tudo. Ninguém conhece nunca tudo, gente. Isso não existe. Sempre vai ter outra que você não conhece. Sempre vai ter uma visão ou outra nova que você não pensou. Né? Então, se de repente você se levanta e vai lá, mas se eu for questionar ele vai me brigar. Olha, será que não vai acontecer tal coisa? Forma de falar. E de repente, se você acha que ele vai brigar com você, você ganha uma promoção. Poxa, que bom que você está tendo uma visão proativa, você está olhando lá na frente. Percebe, minha gente? A gente fica com medo, às vezes, de se comunicar e está deixando de contribuir justamente como a gente pode contribuir para a evolução da humanidade. Todos, no momento da vida, em todo instante, você está contribuindo para a humanidade. Mas imagina, na hora que eu estou tomando meu café da manhã, eu estou comprometido para... Na hora que você está tomando teu café da manhã, de manhã, se você estiver emanando uma coisa boa, você está ali jogando uma energia boa no universo. Você já está de manhã xingando e sapateando, você já está também contribuindo para mais negativismo no universo. Tudo que a gente faz em qualquer esfera da nossa vida tem algum tipo de reflexão no todo. Né? Para quem é de uma linha religiosa, se você for buscar informação religiosa, você vai entender isso. Para quem é de uma linha científica, você pode ir em busca de estudos científicos, principalmente no campo da física quântica, que comprova esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que é a nossa realidade. Tudo, hora ou outra, volta a você, e todo mundo contribui com o todo sempre, a todo momento. Então, que a reflexão dessa noite, que a gente possa perceber no nosso dia a dia, como que nós estamos reagindo com aquele que está pegando o nosso biscoitinho. Será que o biscoitinho é nosso mesmo? Será que o outro não está sendo legal que você está dividindo? Será que mesmo o biscoitinho sendo teu, qual é o problema de você dividir aquele biscoitinho com o outro? É um ponto reflexivo para a qualidade de vida nossa, gente. Como eu sempre digo, se você estiver bem com você mesmo, como eu acabei de falar agora há pouco, se você está bem com você mesmo, é energia boa sendo emanada, gente. Olha que maravilha. Né? O fato de você estar bem com você mesmo já está contribuindo para o universo. Olha que coisa boa. Né? Então, e olha como é gostoso, não é bom a gente se sentir acordado, aquela coisa de acordar gostoso, em paz comigo mesmo? Isso não é tão gostoso, gente. É o que todo mundo busca. E a gente pode atingir esse estado através de atitudes pequenininhas, mudanças de hábitos pequenininho no nosso dia a dia. É uma mudança ou outra que dá uma diferença na sua qualidade de vida absurda. Então que a gente... É um convite. Como sempre digo aqui dentro, não existe verdade. A única verdade que existe é a tua. Então o convite que a gente está jogando aqui hoje é refletir como é que você está vivenciando aí o seu biscoitinho, né? A divisão do saquinho de biscoito na sua vida. Para que a gente possa cada vez mais para dividir os nossos biscoitinhos com serenidade e até fazendo amizade. Porque o rapaz tinha intenção, na hora que, para mim, é que não demonstra na história, mas se a gente for pensar um pouquinho mais, na hora que ele dividiu o biscoito, ele estava ali, olha, que legal, dividimos um biscoito junto, como que você chama, tal. Você está ali criando uma amizade nova, né? Então é isso, né? Essa a reflexão que a gente queria trazer no dia de hoje. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de energia. Meu muito obrigado. O convite reflexivo dessa semana é que possamos perceber como estamos dividindo o nosso saquinho de biscoito. Como disse a música, né? Para melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão. Né? Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor. Então que possamos refletir em nossas atitudes diárias, em busca sempre do pulsar do amor, para que possamos ter serenidade em nossa vida e mais serenidade em nossa realidade.
Mas como eu digo aqui toda semana, que você pratique o convite de uma maneira tranquila e serena, respeitando sempre o teu limite, o seu momento interior, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Que todos sejam agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos um bom retorno às vossas moradas, tenham todos uma boa semana, uma boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos mais uma vez. E está encerrado neste momento a reunião desta noite. Mais uma vez, obrigada e boa noite.